Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Vamos louvar e bendizer a Deus por mais um dia ele nos conceder a graça de estarmos reunidos aqui para meditar a sua santa palavra. Hoje celebrando São Timóteo e São Tito, que foram bispos e discípulos de São Paulo. Depois eu vou ler um pouquinho aqui sobre a vida deles, mas antes vamos para o Evangelho. Lucas 10, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9. Acompanha aí comigo. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo, próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando São Timóteo e São Tito, Timóteo e Tito, ambos nascidos na região da atual Turquia, foram fiéis colaboradores e filhos espirituais do apóstolo São Paulo. Timóteo, de Listra, tornou-se amigo, seguidor e companheiro de viagem de São Paulo. Foi considerado o primeiro bispo de Éfeso. Tito, de Antioquia, acompanhou Paulo na pregação do Evangelho e foi bispo da ilha de Creta. Deixemos-nos impulsionar por esses dois que deram a sua vida pelo anúncio do Evangelho. Já pedimos a intercessão de São Tito e de São Timóteo, que eles possam rogar por nós a Deus. E o Evangelho fala sobre isso. Fala sobre Jesus que escolheu, que elegeu 72 discípulos. E fez o quê? Mandou que eles fossem à frente, nos lugares aonde ele deveria ir, como que preparando os corações, preparando os caminhos. E Jesus trata de fazer isso de uma forma muito respeitosa, muito bonita. Ele dá todas as orientações para os discípulos. Jesus não foi e jamais será um mestre irresponsável. Não, não é. Ele primeiro chama, e olha só o que ele diz. Ele chama os discípulos e orienta pedagogicamente. Ele diz: olha, vocês vão dizer isso, vocês vão se comportar assim. Se por acaso ali alguém não atender vocês, não receber vocês, não acolher a paz que vocês estão anunciando, não se preocupem, a paz não vai cair no chão, ela vai voltar para vocês. Vai ter lugar que vocês vão ser aceitos, vai ter lugar que não. E ele diz: olha, a messe é grande, os operários são poucos. Meu povo, eu fico assim pensando, vez ou outra,
que Jesus, ele nos amou em tudo que ele fez, até mesmo no gesto de querer precisar de nós. Jesus é Deus, é Filho de Deus. Se ele quisesse, assim, facilmente, ele poderia ter salvado a humanidade, realizado sozinho o seu plano de salvação. Mas ele quis a nossa contribuição. Jesus, ele tratou de eleger, de chamar homens limitados, frágeis, imperfeitos, para ser os seus discípulos. E depois de discípulos, consequentemente missionários. Discípulo é aquele que aprende, missionário é aquele que ensina o que aprendeu. E Jesus quis precisar de mim. Eu, tão imperfeito, tão fraco, tão pecador, mas ele quis precisar de mim. Ele quis precisar de você, para que você seja, antes de tudo, um bom discípulo, estar com ele. O primeiro chamado que Jesus nos faz, meu irmão, minha irmã, é estar com ele, para estar com ele. Vinde vede. Senhor, onde moras? Vinde vede. Ficar com ele. E depois de criar uma intimidade profunda, um amor profundo, um conhecimento profundo da pessoa dele, agora sim, nós estamos bem preparados para poder ir anunciá-lo ao mundo. Para todos aqueles que ainda não o conhecem, primeiro discípulo, depois missionário. Sendo que, mesmo eu sendo missionário, eu jamais vou deixar de ser discípulo. Porque discípulo é aquele que está sempre aprendendo. Aprendendo com o mestre. Então hoje, eu queria que você pensasse, Jesus me elegeu, Jesus me escolheu. Missão não é só coisa de padre, de freira, de bispo, não. Missão é de todos os batizados. Você pai, você mãe, você padrinho, você madrinha, você tio, você tia, você professor, você médico, você advogado, você político, você dona de casa, você gari. Não importa onde você esteja, você pode ser um missionário. E não somente pode, como deve ser. Em todas as instâncias da nossa sociedade, Jesus precisa ser conhecido, amado e seguido. E para isso eu preciso dispor o coração, assim como Timóteo, assim como Tito, assim como Paulo, assim como São Francisco, assim como tantos e tantos santos e santas dispuseram o coração a partir da experiência que tinham tido de discípulos, agora eles são missionários. E vão pelo mundo, com palavras e com atitudes, e revelam o amor desse nosso Deus, esse Deus amoroso que veio até nós, se encarnou por amor a nós, que sofreu, que morreu e ressuscitou por amor a nós. Então, não se exclua, presta atenção, não se exclua da sua posição de discípulo. Tem alguém que precisa conhecer Jesus por meio do seu testemunho, por meio da sua vida, por meio das suas palavras. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua também. Ah, Frei, mas eu não sei falar, eu não estudei filosofia, eu não estudei teologia, não importa. Se você tiver um amor profundo por Deus, se você tiver uma intimidade com a palavra, uma intimidade com o Espírito Santo, Ele vai dar palavras certas, do jeito certo, na hora certa, e para a pessoa certa. Mas dispõe o coração a ser um verdadeiro discípulo e um verdadeiro missionário de nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.